Olha, meu consultório eu comecei sozinho. Isso. Sozinho. E já existiam os planchetas, mas o meu consultório é meu consultório só. Isso. E aí que tinha o Márcio Benevento e outros mais. Casualmente, vamos dizer, o destino das coisas, uma casa em frente ao próprio Hospital Anchieta foi posta à venda. Se ele tinha uma ideia de montar alguma coisa, ele não podia ser, ele não podia ir da clínica para o hospital, de hospital à clínica, pegar carro, voltar, tudo, não daria essa estrutura. Mas, de repente, em frente, ele não perdeu a chance, então ele comprou essa casa. Foi aí que ele falou comigo. Eu estava lá no Hospital Anchieta, trabalhava lá, ele me falou que ia fazer, que eu achava, e que gostaria que eu também fosse com ele, porque eu já o ajudava lá no hospital. Aí ele comprou, fez uma reforma, isso deve ter sido 75, uma reforma que durou mais de ano, fez uma bela reforma realmente. Em 76, assim não teria a data da fundação, mas em 76 teve um dia de uma festinha, toda, inauguramos a clínica e dali, né, desenvolvemos nosso trabalho. A clínica tinha os consultórios, tinha um serviço de raio-x, que para nós, principalmente, que a grande fluxo nosso era a cirurgia do pé, tudo bem dirigido, tinha um serviço acessório terceiro, né, terceirizado, de confecção de sapatos, palmilhas, aparelhos, né? Naquela época se usava muito aparelho por causa das paralisias. E a rotina normal, com a secretaria, com a recepção, tudo aquilo. Diferente do hospital, que atendia pronto-socorro. Então, tinha um doente ali esperando para uma consulta, de repente chegava um acidentado de rua. Então, era um pouco, né, se somava muito. Já no consultório era uma coisa mais, as horas marcadas, a dirigir, tudo mais, vamos dizer, mais certinho. Se bem que você marcava, vamos dizer, 7, 8 consultas no dia, no fim do dia a gente atendia 15, 16, que sempre vinha. O nome dele, nessa época e até os anos subsequentes, era muito forte. Então o fluxo realmente do consultório era muito bom, né? Muito bom. Atendia pessoas, vamos chamar, importantes, de destaque. E ali era um local, né, próprio, assim. Foi uma coisa espetacular. A ideia foi ótima, né? Aí depois cresceu muito, muitos entraram, e aí começou então a fazer estágio em 2 anos. 2 anos. E saía formado, digamos, no nosso sistema, né? Porque o Márcio continuou comigo depois de fazer os 2 anos, ficaram 2 anos. Ele ficou comigo 10 anos seguidos, era cupincha, aí depois ele ficou sócio. O primeiro dia, o último, eu e ele. Nós tivemos 2 colegas que nos ajudaram. Os primeiros, vamos dizer, primeiros 10 anos, foi o Dr. Paulo Roberto Magaldi Martins Lana. Paulo Roberto Magaldi Martins Lana. Aí ele foi fazer medicina no interior. Aí nós convidamos um residente da Melo Anchieta, Marcelo Abdala Curi. Só nós. Então eu e ele sempre fixo e os outros nos ajudavam, né? Eu colocaria como uma pessoa que foi muito importante no consultório, que ele era técnico de raio-x e enfermeiro. Então nos ajudava no raio-x e fazia conosco curativos e os gessos, que hoje são muito raros, mas nessa época não tinha doente que não ganhava um gesso. Era muito, principalmente operado, todo doente tinha gesso. E olha, nós fazíamos gesso. Eu fazia muito, ele atendia mais, eu fazia muito gesso. Essa pessoa chama Geraldo Anísio Ribeiro.
princípio eram poucos, mas no fim eram todos, praticamente. Iriam ter consulta comigo. E eu então dizia, fazia, operava, etc. Tudo que era necessário para ter a clínica eu fazia, eles ajudavam. E continuavam ajudando no Anchieta, porque nós tínhamos o fluxo do consultório, como eu expliquei, mas aquela coisa de pronto-socorro e doentes que chegavam no Anchieta, nós também cercávamos. Então eu sempre brinco e falo que a rua que eu mais atravessei na minha vida foi a Pedro Toledo, porque eu atendia no Anchieta e ia para lá, de repente me chamavam, então eu voltava, entendeu? Um doente que ficava internado eu ia ver. Mas isso só foi perfeito por causa da geografia. Segunda, sábado, domingo, feriado, pegou fogo, né? Nós, todo dia, normal, segunda a sexta. É. Todo sábado ele estava no consultório, ele ia ao consultório. Né? Ele lia, se a gente, vamos dizer, tivesse uma emergência, uma coisa, a gente operava ou atendia no Anchieta, sábado e domingo. Mas lá no consultório não. Um segredinho do consultório no sábado, ele tinha no banheiro dele, especial dele, ele tinha uma sauna. E todo sábado, no fim do dia, ele fazia a sauna dele. Eu trabalhava de manhã no HC, ia para casa almoçava e levava ela com minha secretária. Então ela tinha uma secretária que ficava o dia inteiro e ela ficava à tarde. Nós íamos lá 8 ou 9 horas da noite, todo dia. A mulher chegava, horas, são 9h30, mas chegou agora um grupo aí, 2 velhinhos aí para consultar, você não quer atender? Nossa, nós tínhamos crianças que ele operou, nós operamos ele antes, que a gente fazia muita pé torto, o nascimento do pé torto, que nós atendíamos a mãe, né? Ou até outra pessoa mais da família, quer dizer, então eram gerações, isso é muito. Casos crônicos de doenças crônicas, não, isso tinha muito. Figuras importantes, várias, políticos, mas Donato sempre foi muito reservado nas coisas. Eu acho que nunca saíam na imprensa uma foto lá do consultório. Lógico que saía, às vezes, tal pessoa foi operado pelo professor, mas assim que ele fizesse questão de falar para se promover, isso era uma característica dele, sempre muito fechado, né? Mas, figuras assim, a citar nomes, difícil. Nós operamos, por exemplo, a filha do Silvio Santos, uma oportunidade. E ele, numa tarde de curativo, nós estamos lá no curativo, aparece o Silvio Santos. Não deixa de ser uma figura, né? Mas, olha, todo doente é igual, não, não, ou todo acompanhante. Tornar sempre pensando no futuro das coisas, vamos dizer assim. Ele, quando fez a reforma, tinha a parte funcional dos consultórios e tinha uma parte coberta, mas chegava num outro, em que tinha sala de gesso, raio-x, era separado, apesar de uma cobertura entre elas. No andar de cima, ele fez um anfiteatro, né? E vamos chamar um barzinho, com geladeira, muito bonito. Sempre naquela ideia para frente. Depois de, eu acho que um ano lá, nós estamos falando de 76 da fundação. Um ano depois, um ano e pouco depois, Tornato fundou, ele pensou em fazer um local em que ele pudesse juntar pessoas apaixonadas pelo pé. Pessoas que eu digo ortopedistas apaixonados pelo pé. Então, nesse anfiteatro, começamos a fazer umas reuniões e então
ele convocou nas primeiras aquelas pessoas que a gente sabia que era ligado ao pé. Né? Então, do Hospital São Paulo, do Hospital das Clínicas, que era o hospital de origem dele, o Hospital do Servidor, a Santa Casa e vários outros colegas de outros serviços, ou mesmo independente. Mas foi evoluindo, né? Não é uma coisa assim, dizer, eu vou fazer isso, mas é bem-vindo. Era tudo novidade, tudo novidade. Quem começou o pé em São Paulo fui eu, comecei o pé. Existia, por exemplo, o Marino fazia, tinha uma meia dúzia na Santa Casa que fazia, mas não era constante. E não operava tanto quanto eu. Inclusive, eu tenho um estilo próprio para operar. É tudo bisturi, não tem nada, tesoura, nada, tudo bisturi. E pensando bem, você traumatiza menos operando com bisturi do que com qualquer tesoura, qualquer coisa. Bisturi é o quê? Tem a lâmina melhor, corta bem, não deixa a cicatriza bem. E é claro, eu evolui com a clínica, né? Eu evolui com a clínica. Então, nessa data, 19 de 7 de 77, aquela ideia do grupo de apaixonados pelo pé teve a sua primeira reunião. Então, consideramos como sendo aquela data, a data da... Né? Começou a história do Clube do Pé, que persiste até hoje. Mesmo não tendo mais a clínica, ela continuou em outros lugares. E continua até hoje com frequência. Hoje os residentes, é a porta aberta. Quem quer ir, como no início, tinha alguns convidados, mas depois é só chegar e entrar. Não tinha sócio, tinha que pagar ingresso, nada. É aberto. Né? Como a gente falava, tinha a porta aberta para entrar e para sair. Quer dizer, se também não gostasse, você podia ir embora, não tinha problema. Acabava o serviço, a gente já até voltava. Nós fazíamos reuniões duas vezes por mês, a noite inteira. Aí pegou fogo, o pessoal da Escola Paulista topou, o pessoal do HC foi, e assim foi cresceu, né? Na primeira reunião nós tivemos 17 presentes. Então, considerados 17 os fundadores do Clube do Pé. E ali naquele, o andar de cima, com as cadeiras, o quadro, né, a gente fazia 2 horas de reunião, sendo um intervalo de 10 minutos, 15 minutos. Aí o doutor Arnaldo tinha o barzinho, ele oferecia, ele e a senhora dele, a dona Ceci, ofereciam um lanche. Não tinha álcool, mas refrigerante, um biscoitinho, né? Ele toda vez ele trazia, deixava tudo. Né? Então fez uma coisa afetiva, além da discussão científica, que era o intuito de tudo. O grupo de pé se tornou um grupo muito homogêneo, muito amigo. É uma coisa impressionante. Às vezes eu digo que teve mais valor do que até o científico. Porque é um grupo que até hoje se encontra, as famílias se encontram, as viagens para congresso, saiu tudo dali, daquela ideia. Todos os casos com alguém levava, o que a gente lia de algum trabalho, eram casos diferentes, não comuns. Né? Agora, eu dizer um caso específico de alguma... Difícil assim lembrar, mas eram desafiadores sim. E reuniões que a gente às vezes não chegava a uma conclusão, opções, mas a gente fazia questão de quem fosse o dono do caso, que mesmo às vezes sem uma definição clara, que a gente não pôde ter uma unanimidade de opinião, que ele, depois da conduta realizada, que ele trouxesse de volta. Porque aquilo continuava o aprendizado. Da mesma forma que você viu confuso, você ia ver. Porque a ideia sempre é trazer o bom resultado, mas ninguém podia ter vergonha de trazer o mau resultado. Às vezes o mau resultado te ajuda mais numa discussão do que aquele que deu tudo certo.
Praticamente aos 90 anos eu fiz uma festa comemorativa da minha idade. Eu tinha 90 anos, aí chega, parei aos 90 anos. Eu parei porque eu disse, não aguento mais. Eu operar 3, 4 por dia, disse, não dá mais, não chega, agora acabou. E já tinha muita gente que operava, né? Certo modo eu tinha aprendido a operar, treinou comigo bastante. Fazia 3 operações por dia, por 90 anos. Vamos dizer, eu que fui companheiro, tenho uma satisfação imensa disso e uma saudade imensa de tudo isso. Porque o ciclo natural de nós todos, né, é você parar uma série de coisas. Eu frequento hoje o Clube do Pé, mas não que seja, eu acho que até do ponto de vista científico, o grupo até maior, mas aquela coisa bem intimista nossa, era muito agradável, era muito agradável. E ele era o encanto dele fazer isso, era muito bom. Consultório maravilhoso, o Clube do Pé como, né, esse apêndice do consultório, foram anos maravilhosos. Eu acho que a gente contribuiu muito para a cirurgia do pé, para o desenvolvimento de tudo, foi muito bacana.